teologia esfria o crente? Vamos lá. Pode esfriar o crente? Pode. A teologia pode. A teologia, com certeza, ela pode esfriar o crente. A teologia pode, sim, levar a pessoa para uma insensibilidade. A teologia pode levar a pessoa para um racionalismo e até um ceticismo ruim. Entende? Então, sim, a teologia pode esfriar o crente. Agora, a boa teologia, a teologia feita, como diriam os reformadores, né, corandeio, né? Ou seja, uma teologia diante de Deus, uma teologia que te coloca de joelhos, ela só vai esfriar e só vai apagar o fogo que precisa ser apagado mesmo. O que acontece quando muitas vezes se utiliza esse jargão é que, de fato, você tem lá aquele jovem ou aquele irmão, aquela irmã que está num movimento e ele começa a estudar teologia. E ao estudar teologia, ele percebe que tem muita coisa do movimento dele que é esquisita. Ele percebe. E ontem eu estava pegando um Uber, por exemplo, e conversando com o motorista do Uber, e ele era crente e tal, e está iniciando a fé. E só na conversa comigo ali, ele percebeu algumas coisas diferentes e tal. Falou, mano, o que você falou tem sentido. E eu aprendi dessa maneira, lá eles fazem assim e tal. Então, ó, pois é, para mim não faz sentido por causa disso, disso, daquilo. Então, às vezes a teologia, ela vai apagar o fogo falso mesmo. A teologia, ela vai... E aí as pessoas olham para aquele estudante de teologia, nossa, era tão vivo, né? E fazia isso, e fazia aquilo, agora não faz mais nada. Mas por quê? Porque percebeu que não precisa de tudo aquilo. Percebeu que aquele caminho é errado. Então, se criou muito essa ideia de teologia esfriar o crente, porque não, o cristão é fogo. E aquela ideia... E está muito ligado, é um jargão muito falado no meio pentecostal, no meio carismático e tal. Porque daí o jovem começa a estudar. Sim, tem aquele jovem, né, aquele irmão, aquela irmã, que fica um chato. E aí tudo tá errado. E ele começa a criticar todo mundo. Ele vira o sabidão. Ele vira o sabidão, ele quer reformar, ele começa a escrever 95 teses para colocar na porta da igreja dele. É uma fase que infelizmente tem, tá? É uma fase que infelizmente tem, que acontece, porque você começa a estudar e percebe muita coisa errada no seu movimento que você fica um pouco indignado mesmo. Mas é por isso que é bom ter gente mais velha, madura, que, sabe, te põe no teu lugar e faz uma coisa que é muito importante. Cara, mina, tu tá estudando teologia para servir a igreja. Então para de bater na igreja. Sim. Porque tu tá estudando para servir essa igreja que agora tu bate. Entendeu? O Kevin Van Hooser fala algo maravilhoso. Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Então, você está querendo, né, você está servindo a igreja. Então, para de bater na igreja. Mas é normal ter aquela fase de indignação, então. Então, acontece de esfriar mesmo o crente. No sentido porque pode esfriar no sentido realmente negativo, de fazer a pessoa perder o amor pela igreja, perder o amor, sabe, pelas pessoas que não sabem o que ela sabe. Mas, geralmente, se é uma boa teologia, né, estudado num lugar legal, bacana, comprometido com Deus, com o evangelho, vai apagar o fogo falso. Entendeu? Vai apagar o fogo estranho. Entende? Então, sim, é por isso que teologia, ela pode esfriar o crente? Pode, como tem vários casos, né? Pessoas que de fato foram para o seminário e largaram a fé cristã. Entende? Mas geralmente ela apaga o fogo estranho. Ela apaga uma compreensão errada